Lira autoriza votação remota para facilitar a aprovação da reforma tributária. Até a quarta-feira, parlamentares só podiam registrar presença e votar de forma presencial. Decisão foi publicada no Diário Oficial da Câmara. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PPAL, autorizou os parlamentares a votarem remotamente, por meio de um aplicativo, nas sessões da quinta-feira, 6, e da sexta-feira, 7, para facilitar a aprovação da reforma tributária. A decisão foi publicada no Diário Oficial da Casa nesta quinta-feira. Até a quarta-feira, 5, os deputados tinham que marcar ponto e só podiam votar de forma presencial. A ideia era garantir a presença dos congressistas em Brasília para discutir e acertar pontos do texto, relatado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, PPPB. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, PEC, são necessários pelo menos 308 votos favoráveis em 2 turnos de votação. Apesar dos acenos feitos por Ribeiro, o texto ainda é criticado por uma ala do Partido Liberal, PL, mais ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que já divulgou uma nota pedindo que os quadros da legenda votem contra o texto. Mais cedo, em reunião com a bancada do PL, que contou com a presença de Bolsonaro, em Brasília, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, foi vaiado por parlamentares que seguem a orientação do partido de votar contrariamente à proposta de reforma tributária que será levada a plenário ainda hoje na Câmara dos Deputados. Em sua fala aos parlamentares, Tarcísio emendou que estava ali para ser um interlocutor, já que cedeu nas negociações e deverá cobrar votos dos parlamentares de São Paulo pela aprovação da matéria. O governador foi cobrado a não participar de novas reuniões com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, PT, e que não empreste sua imagem para defender a reforma. Lula diz que não quer mais falar da guerra na Ucrânia. Minha guerra é contra a fome, a pobreza e o desemprego, disse o presidente no lançamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Após ser criticado por comentários favoráveis à Ucrânia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, disse agora evitar declarações sobre a guerra na Ucrânia, país invadido pela Rússia em fevereiro de 2022. Não quero me meter na questão da guerra da Ucrânia e da Rússia. Minha guerra aqui é contra a fome, contra a pobreza e contra o desemprego, disse o petista, nesta quinta-feira, 6, no encontro com empresários e membros do governo para o lançamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, CNDI. No encontro, Lula afirmou que o Brasil tem bom relacionamento com todos os países e que não pretende comprar briga com qualquer outro. O Brasil tem a chance que jamais teve. O fato de o país ter ficado exilado durante os últimos 6 anos deu ao mundo uma sede, necessidade do Brasil. E precisamos tirar proveito, porque o Brasil não tem contencioso com ninguém. O Brasil gosta de todo mundo e todo mundo gosta do Brasil, disse. Lula já comentou sobre o conflito em diversas situações, sempre com um discurso favorável à Rússia, país que integra o BRICS, bloco econômico formado pelo país de Vladimir Putin com o Brasil, China, Índia e África do Sul. Senado adia votação de projeto que suspende decretos de Lula sobre o marco do saneamento básico. Presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, tomou a decisão após ouvir argumentos do líder do governo no Congresso, o senador Jacques Wagner. O projeto que derruba partes do decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, que regulamenta o marco legal do saneamento básico foi retirado de pauta no Senado nesta quarta-feira, 5. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, PSDMG, tomou a decisão após ouvir os argumentos do líder do governo no Congresso Nacional, o senador Jacques Wagner, PTBA. O petista anunciou ter levado à Casa Civil uma proposta de retirada dos decretos de modo a evitar invasão de competência legislativa, que havia causado incômodo no Senado. Jacques Wagner espera que a questão seja resolvida nesta quinta-feira, 6, em reunião de líderes. Na forma como foi vetado o marco legal, nós temos 1.133 municípios brasileiros que ficaram excluídos de qualquer possibilidade de receber emenda ou qualquer financiamento público para fazer saneamento. A nossa preocupação é essa. Sei que há governadores da oposição que também se preocupam, pois têm a mesma realidade no seu estado, comentou. Rodrigo Pacheco declarou que, na falta de solução por parte dos líderes, o projeto voltaria à pauta do Senado como primeiro item de votação na terça-feira, 11. O senador ainda advertiu que, até o recesso parlamentar, deverá haver uma solução para a questão. Não quero saber se produtor rural gosta de mim ou não, diz Lula. Segundo o presidente,
O problema do agronegócio com o governo é ideológico e não por falta de recursos para iniciativas do setor. Nunca antes na história desse país a agricultura foi tão bem tratada como no governo Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, declarou que as disputas entre sua gestão e representantes do agronegócio se devem a uma questão ideológica, e não econômica. O petista tem tentado se aproximar da bancada ruralista, que conta com a participação de cerca de 300 dos 513 deputados do Congresso Nacional. Durante entrevistas a rádios de Goiás, nesta quinta-feira, 15, o presidente afirmou que não está preocupado se gostam ou não dele, mas com que o país cresça. O problema deles conosco é ideológico, não é problema de dinheiro a mais no plano safra. Não quero saber se produtor rural gosta de mim ou não. O que está em jogo é recuperar a capacidade produtiva desse país sem desmatamento e sem queimada na Amazônia, disparou. O setor possuía afinidade com o antecessor de Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. Por isso, o petista busca uma aproximação. Parte desse plano inclui a liberação de 3,6 bilhões de reais para o Plano Safra e de outros 4 bilhões de reais em linha de financiamento em dólar para investimentos no crédito rural. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, também anunciou uma linha de crédito de 7,6 bilhões de reais para investimentos em sustentabilidade, ampliação da capacidade de armazenagem de produtos e segurança alimentar para negócios do setor. Não estou preocupado com o fulano e ciclano pensa de mim. Estou preocupado que se as pessoas forem honestas comigo têm que dizer em alto e bom som. Nunca antes na história desse país a agricultura foi tão bem tratada como no governo Lula, disse o presidente. O setor é um importante aliado econômico para o país. Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou que o Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre do ano. O desempenho do índice foi puxado pelo crescimento de 21,6% da agropecuária, maior alta para o setor desde o quarto trimestre de 1996.